É isso que ele quer. Vende pedreiro. Tem, bom, aparece. Posso maré. Eu já vou fazer aqui, vender o peixe aqui. Vai abrir 320 vagas nos próximos meses. 2 grandes mercados lá vão inaugurar. Na avenida da minha casa, vai inaugurar um só ele, 200 vagas. Então, se a gente quiser trabalhar, lógico que alguns têm uma certa dificuldade, devido ao estudo, mas na maioria das vezes, quem quiser trabalhar, além da providência de Deus, tem portas abertas. Tem. Às vezes nós não podemos ter, às vezes, os requisitos que tem naquela função, mas em outra função tem. Eu falo para os irmãos que me parece, eu já cortei cana, trabalhei na roça, lá fora, 14 anos. Põe laranja, alegre cantando, daqui a pouco o espinho estava dentro da unha. E aí, o dia acabava, você achava uma cobra no meio. O enxadão arrancando o colonhão alegre, daqui a pouco o cruzeiro vai enrolar lá esperando para você para dar o bote e para voltar depois do medo. Mas mais jogo desse tamanho. O bichinho daquele lá, né? O bichinho daquele lá, porque você não vê no meio da roça a ferocidade dele. Então, meus irmãos, eu passei por isso. Não tinha uma coisa, fui para outra. Trabalhei em várias áreas, trabalhei de segurança, trabalhei de porteiro, de pedreiro, servente de pedreiro. Mas Deus sempre ajudou na minha casa. Só que a fome agora, que a Bíblia fala, que não é igual de hoje. Que umas vezes pelo desemprego acumulou dívidas, ou às vezes uma desigualdade social, uma crise econômica. Não, naquela época era em geral. Em geral. A terra não queria produzir. E não adiantava alguém bater no peito, gritar, olhar para o céu, clamar os deuses naquela época. Era a terra que não queria produzir. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer, uma fome que foi além da primeira fome. O que Isaac faz? Que o momento de fome está difícil aqui. Eu vou descer para o Egito, porque o Egito tem fartura. Podia naquela época eles não tinham uma nação formalizada. Quando ele pensa em arrumar a tenda dele, as coisinhas dele, naquela época a casa era a tenda. Quando ele pensa em sair, Deus, opa, peraí, Isaac, onde você vai? Estou indo para o Egito, Senhor. Não, fica na terra que eu te determino. Fica aí. Meus irmãos, e agora? Aquele sorrisinho amarelo sem graça. Senhor, mas aqui está fome, aqui o negócio está difícil. Fica aí. Ele queria descer para o Egito. Ele, quem sabe, ele vendo várias pessoas com seus camelos, com seus cavalos, com seus animais, com as suas tendas, e descendo para o Egito. E ele teve que ficar, ele e a esposa dele, naquele lugar, ali no meio dos filisteus. E agora? Um ambiente de fome. Meus irmãos, ele recebe a direção de Deus. E eu já quero falar algo para alguém aqui nesta noite. A direção de Deus é maior do que a nossa decisão. Se eu estou aqui nesta noite pronto para decidir alguma coisa, joga tudo pro alto. A direção de Deus é maior do que a sua decisão. Isaac queria descer, a decisão era descer para o Egito. Mas Deus queria que ele ficasse. Então a direção de Deus prevalece. Sabe o que ele... Meu Deus, só me ajuda. Passou mesmo, não segura isso aí. Sabe por que tem muita gente patinando na vida? Pessoas que têm talento. Cantam tão bem. Eu fico olhando teoria, cantam tão bem. Pregam tão bem. Oram demais. Mas está patinando no ministério, está patinando na vida. Porque não pega a direção de Deus e coloca acima da sua decisão. Tem muitas pessoas se decidindo, invertendo os valores, invertendo os princípios. Na hora que você trocar a sua decisão pela direção de Deus, as portas vão se abrir. Aonde você colocar a planta dos seus pés, as coisas vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Isaac fica. Ele chega, conversa com o rei, que era naquele lugar, e ele entra para dentro da cidade, uma cidade chamada Gerar. A cidade estava em fome. Ele olhando todo mundo com as suas tendas, ele ia embora. Só que o que eu aprendo? Períodos de fome na Bíblia, como o de Abraão, como o de Belém, que Noemi foi embora com sua família e voltou arrasada, arrebentada. Como Samaria, na época de Elias, que Deus pede para ele para o ribeiro de Querite. As pessoas comiam esterco de pombo e cabeça de jumento fresco, por causa da fome, praticando até canibalismo também naquela época. Difícil, né? Só que em todas essas fomes eu aprendi uma coisa dentro da Bíblia. Aqueles que obedeceram a Deus, que ficaram debaixo da direção de Deus, não padeceram, permaneceram firmes, receberam providência. E aqui eu já estou profetizando de olhos abertos para alguém. Se você permanecer debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, pode estar caindo canivete, pode estar chovendo, a tempestade pode estar grande, pode estar em tempo de crise, em tempo de seca,
fique tranquilo, a providência de Deus vem, nem que ele tiver que trazer um corpo, como ele fez com o profeta, só para poder cuidar de você. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Sabe o que Deus está querendo ensinar para Isaac aqui? Primeira coisa, eu já falei para vocês, que a direção é maior do que a decisão. Segundo, Isaac carregava uma promessa. Eu carregava uma promessa, não posso ficar aqui. Quem falou para você que a promessa te isenta de processo? Porque você tem uma promessa. Tem alguns doidos precipitados que dizem aí, quem tem promessa não morre. Sabe por quê? Porque toda promessa, ela está entrelaçada a uma condição. Como assim, pastor? Quer ver um exemplo? Antigo Testamento, se me obedeceres, comerás o melhor da terra. Qual que é a promessa? Comer o melhor da terra. Qual é a condição? Obediência. Novo Testamento, ficar em Jerusalém até que o alto fosse revestido de poder. Qual que é a promessa? Revestido de poder. Qual é a condição? Ficar. Entrou 500 irmãos no cenáculo. Só 120 receberam o poder. Por quê? Nem todo mundo estava pronto para obedecer. Obedecer é difícil, irmãos. Obedecer é difícil. Só que é a obediência que nos leva muito mais longe do que nós imaginamos. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus queria ensinar isso para Isaac, que a promessa é acompanhada de processo. Quando o povo entra em Canaã, terra prometida da família de Abraão, Isaac e Jacó, e agora? Chega lá e encontra lá em Canaã inimigos. É a promessa, Deus deu a terra. E a terra vem recheada de inimigos. Que treinador é esse? Igual que Derou, você sempre tem uma surpresinha. Que negócio é esse? Não. Sabe o que Deus quer ensinar? Mostrar, meus irmãos, que toda promessa ela vem acompanhada de um processo. Porque se Deus nos entregar a promessa de mão beijada, muitas vezes não vão valorizar. Pastor, como assim? O povo era escravo, não era guerrilheiro, não era lutador, não batalhava. O que Deus queria? Ensinar o povo a lutar. Por isso que Deus deixou os adversários na terra. Meus irmãos, vocês estão entendendo agora porque muitas vezes tem um processo na nossa vida? O processo não é para nos matar, a fornalha não é para nos queimar, o deserto não é para sepultar nossa alma, nosso ministério. Não, é para nos ensinar, é pedagógico. Deus está sempre ensinando alguma coisa. Eu vou falar um negócio aqui, não se assusta, não tem gente que nunca vai sair da luta. Nunca vai sair da prova. Porque o dia que ele sair da prova, ele desvia. O dia que ele sair da prova, ele distancia de Deus, ele larga da esposa, larga do esposo. Deus já conhece o coração, para sempre andar na prova. O camarada é crente. Crente, sempre crente. Mas tem crente que Deus vai tirar da prova. Deus vai exaltar ele, vai honrar ele. Nós temos que entender e ter essa percepção. Outra coisa que me chama a atenção, meus irmãos, que Isaac resolve habitar na terra, obedecer ao Senhor. Ele habita na terra. Só que agora é que entra o problema. É texto, estou lendo o texto. Estou lendo o texto aqui, expositivamente. Habitar é o mesmo que ficar, morar. Eu vou pegar o ficar. Não ficar que a juventude hoje está por aí, não, né? E hoje fica com um, fica com outro, fica com outro, daqui a pouco Jesus volta e fica também, fica aqui na terra. É outro ficar. Ficar quer dizer, fala de habitar, de morar no lugar. Isaac fica. E olha o que acontece, meus irmãos. Isso me chamou a atenção. O problema dos nossos dias, o grande problema de hoje, justamente é o ficar. Ficar é a condição que Deus exige. Ficar na posição dele, postura, na presença dele. Outra coisa interessante, ficar na posição determinada por Deus, ficar na posição declarada por Deus, ficar na palavra de Deus. Depende da gente que não fica. Segura um pouquinho, deixa eu falar para você uma coisa. Tem gente que fala assim, que Deus é esse? Eu tenho promessa. Meu pai tem promessa de ir para uma terra que manda leite e mel, que vai ser pai de multidão, e agora o Egito está lá, fartureiro, lá, o negócio está bom lá, está bombando lá, na nossa linguagem hoje, né? E agora Deus só vai ficar nesse lugar aqui no meio dos filisteus, lugar de fome, que coisa doida. Fosse que alguns crentes do dia de hoje, alguns crentes Nutella, né? Crente meia boca, paraguês, chinês, né? Xing-ling, era mais ou menos assim. Não, o que é isso? Eu tenho promessa, eu tenho que ir para um lugar melhor. Não, isso aqui não é para mim, não. O que é isso? Não sabe ficar, irmãos. Aí, o que acontece? Aí alguns ficam, não, eu vou ficar. Mas Deus sabe meu coração como é que está. Eu fico, mas eu não canto. Eu fico, mas eu não prego. Eu fico, Deus está falando. Eu fico, mas eu não dirijo. Eu fico, mas eu não visito. Eu fico, mas eu não evangelizo. Eu vou ficar do meu jeito. Não é assim que Deus quer que você fique. Deus quer que você fique do jeito dele. Agora isso me chama a atenção. Isaac vai e fica do jeito dele.
jeito de Deus. Aí Isaac não só ficou, mas Isaac resolveu plantar. Ô glória! Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Aí você pode falar assim, pastor, mas peraí, é tempo de seca, de fome. Isaac plantou? E quem falou para você que tem época para plantar? Você planta em qualquer época que você quiser, a semente é sua, a semente está com você. Agora você quer ver sair glória a Deus agora, aperta o cinto, que o piloto subiu. Agora cola grossa. Tem muita gente no tempo de crise, não vai colher nunca, sabe por quê? Ao invés de ele plantar semente, ele come a semente. Vai colher o quê? Isaac plantou, semeou, além de ficar, ele semeou em tempo de crise, no tempo de fome. E o que aconteceu? Enquanto os filisteus estavam comendo a semente, a nossa reserva, Isaac estava semeando. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, bom, imagina Isaac olhando as caravanas de gente indo embora. Ele, num ambiente de desistência, num momento, irmão, de resistência, o senhor falou para ele, pastor, está pregando aqui, manda ele parar, pelo amor de Deus, vai pregar, eu não vou pregar. Num ambiente de desistências, num ambiente de resistência, ele está semeando. Do contrário, eu vou falar isso daqui. Na lógica humana não tinha possibilidade de nascer nada em tempo de seca, de fome. Mas Isaac, não, já que eu tenho a palavra de Deus, eu fiquei, então eu vou semear. Deus se encarrega. Ele acreditou no sobrenatural. A Bíblia diz que ele semeia. Continua semeando enquanto tem muitos. Eu fico, mas eu não prego, eu vou semear. Eu fico, mas eu não sei. Isaac semeou. Eu não vou fazer. Isaac, eu vou fazer. E começou a semear. E nós vamos olhando. As caras vão olhando, resistindo na terra, resistindo àquele ambiente, indo embora. Isaac semeando. Daqui a pouco, meus irmãos, a Bíblia diz que naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Ou 100 porções. Meus irmãos, eu tenho uma palavra profética aqui. O ambiente estava em crise. O ambiente estava em crise, mas o céu nunca está em crise. Crente não fica em crise, crente fica em Cristo. O mundo está em crise. Eu e você estamos em Cristo. Quer ver um negócio como é que é bom? João, o apóstolo João, quando fecharam as portas porque ele queria pregar, sabe o que Deus fez? Vem para ele de paz, vou trazer você para cá. Ele olha e Jesus, sabe o que Deus faz? Deus abre uma porta no céu. A Bíblia diz que eles que viu uma porta aberta no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar para alguém aqui. Quando os homens da terra deixam as portas para você, para tua casa, para tua família, para o teu ministério, Deus entra em cena e abre uma porta no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pegar. Me ajuda, Jesus. Pastor, o ambiente estava de fome. O ambiente estava contrário. Estava desfavorável. Ei, quem falou para você que Deus precisa de ambiente favorável para ele agir? Eu e você precisamos. Precisamos do tanque cheio, senão o carro não anda. Precisamos da mecânica que diz, senão o carro não anda. Precisamos do ônibus no horário certo, senão nós não chegamos no nosso destino. Agora Deus não precisa nada disso. Está desfavorável. É o ambiente de Deus. É o ambiente para ele entrar em ação e agir o meu favor, é o meu favor. Meu Deus, eu estou sentindo com essa palavra. Aleluia. Deus não está preso à lógica humana. Deus não está preso à lógica dos homens. Deus não precisa de situação geográfica favorável. Deus não precisa de clima favorável. Deus não precisa de ambiente favorável. A pastora está com câncer, não tem problema. O médico falou que não tem jeito. O médico dos médicos desceu e falou para você que não tem jeito. Pastor, o juiz falou que não tem jeito. Os juízes desceram e disse para você que não tem jeito. Deus não depende da lógica da terra. A lógica de Deus é diferente da minha e da tua. Oh, glória. O ambiente estava todo desfavorável. Um ambiente de resistência e desistência. Eu venho como profeta de Deus falar para alguém nesta noite que está vivendo um momento, um ambiente de desistência e resistência. Está resistindo tudo, porque está dando vontade de desistir. Mas o meu Deus se levanta nesta noite e mostra para você que Ele não precisa de ambiente favorável.
Aleluia. Se isso não fere a tua integridade, levanta a sua mão comigo. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Eu vou sentir a presença dele aqui. Aleluia. Receba essa unção parecendo nesse altar aqui. Receba essa graça aqui. Seja renovado agora. Se você é batizado no Espírito Santo, você tem autorização agora de adorar a idioma do céu, da língua que ele te deu, no dia que ele te batizou com o Espírito Santo. Seja renovado agora. Agora. A crise não tira a motivação dele. Ele semeou, ele plantou, ele acreditou. E naquele mesmo ano ele colheu 100 porções, algumas viram de 100 medidas, 100 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu descobri, irmãos, que isso não é uma medida comum. É uma medida do céu, medida de plenitude. A palavra plenitude quer dizer completa. O que Deus faz no tempo de crise na sua vida é completo. É completo, Deus não faz nada pela metade. Aleluias. Eu tenho base, meu Deus do céu. Eu tenho base para falar isso daqui. A primeira obra que eu dirigi, eu tinha 26 anos de idade, a obra missionária no interior da cidade de Terra Roxa. Teve dias, o ministério, na época, disse eu não pertencia ao ministério do Belém, do Congrego, era de outro ministério, e disse que apoiaria o trabalho missionário. E chegou a hora, o ministério com dificuldade, a gente ficou sozinho lá, mas não queríamos desistir, nós já tínhamos algumas almas. E teve um dia que eu peguei o dinheiro de fazer minha compra para pagar o salão do lugar, do ambiente. Aí um dia minha esposa falou: a última comida eu fiz de madrugada para você ir trabalhar, não tem que fazer janta. Eu saí lá fora, sentei todo sujo de carvão de cana, que eu tinha cortado a cor da cana e pastoreando, fazendo trabalho missionário para sobreviver. Eu sentei na sarjeta, assim, descalço, pezão, assim, cheio de carvão que entrou na botina, assim, sentado assim, eu achei a cabeça e falei: Senhor, minha família não tem culpa que eu sou missionário. Minha família não tem culpa que eu tenho uma chamada. Minha família não tem culpa que eu tenho um ministério. Senhor, o Senhor pode abrir a porta, o Senhor pode mandar providência. E orando em espírito ali, quietinho aí, sussurrando só os lábios. Daqui a pouquinho postou um carro, um de outro ministério, me conhecia, era maestro, que se tornou amigo da gente depois de algum tempo. Ele chegou de mim e falou assim: pastor, fazia poucos meses que estava lá naquela cidade. Ele virou para mim e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Eu olhei para ele sem entender, eu falei: o que está acontecendo? A noite passada eu precisava ir trabalhar de madrugada. Quando eu ia fechar o olho, eu vi o Senhor. E Deus falava para mim: vai no mercado e faz uma compra para o meu servo. Eu ia dormir lá para o lado. Deus falava para mim: vai no mercado. Eu me via fazendo a compra. A noite inteira Deus me perturbou. E está aqui, pastor, abriu o porta-mala. Aquilo que tinha alguma coisa de reserva, pastora, ele trouxe uma só. Aquilo que tinha acabado, ele trouxe 2 e 2. Várias coisas para minhas crianças na época. Esse daqui tinha 4 anos de idade. Eu comecei a chorar, meus irmãos. Eu estava numa terra de crise, uma terra seca, uma terra que a prostituição e a feitiçaria tomava conta. Vimos coisas extraordinárias, dá para falar aqui, não com dimissão, coisas absurdas, coisas que você acha que não existe no mundo espiritual. Teve dias que eu levantar de madrugada e orar com eles no quarto. Eu vou ensinar eles a orar para eles conseguirem dormir, porque ataques espirituais lidávamos com uma feiticeira que tinha 30 e poucos anos de fazer feitiçaria. Ela aceitou Jesus, os filhos do trapo, saiu tudo lá quando começou a vir para a igreja, e nós começamos a sofrer essas represálias. Mas eu vi Deus fazer coisas extraordinárias. Quando você tem uma vida de renúncia, quando você se entrega no ficar de Deus, na postura de Deus, na direção de Deus, não tem crise, não tem momento difícil. Deus age, Deus levanta, Deus traz, Deus abre porta, porque Ele está no controle. Aleluias, 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 aleluia. A palavra 100 porções, 100 vezes mais, 100 medidas, é algo fora da média, algo acima da média. E Deus falou no meu coração que Ele vai fazer na vida de algumas pessoas está acima da média, acima daquilo
acostumado a fazer, ele vai fazer acima. Louvado seja o nome do Senhor. Só que uma coisa me chamou a atenção, meus irmãos, que em termos de crise, ele começou a plantar e colher. Eu achei engraçado isso, eu falei, meu Deus, pode isso daqui. E o texto faz questão de dizer que além dele colher no tempo de crise, a Bíblia fala que ele começou a comprar rebanho, gado, começou a crescer também, plantando e colhendo, e o dinheiro que ele colhia, porque muitos não tinham que comprar, porque não tinha comida, não estava gerando, e ele começa agora a enriquecer. E a Bíblia faz questão de dizer, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Isaac cresceu, colheu e cresceu. Aleluia. Mas a Bíblia faz questão de dizer, porque o Senhor o abençoa. Porque o Senhor o abençoa. Aleluia. Quando a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, meus irmãos, aonde você chega, você não precisa brigar, bater de ninguém. Aonde você chega, coloca a planta dos seus pés, as coisas acontecem, o céu se abre, a terra brota, as coisas acontecem, porque a bênção do Senhor está contigo. Só que agora, não se assuste o que eu vou falar. Eu vou falar algumas coisas que eu nunca te contaram acerca do crescimento. Isaac começou a crescer, começou a colher. Isso trouxe algumas consequências. Quando eu só pastoreava, não pregava, ou pregava, mas não tinha uma visibilidade maior, ninguém ligava para mim, pedindo, fazendo favor, vamos fazer uma troca, vamos fazer aí bem bolado, como a pastora falou, você me leva aí primeiro, eu te trago aqui na minha região. Eu não faço barganha. Outros acharam meu pix, o senhor pregou na igreja que eu estava lá, pastor, estou precisando de um negócio aqui, estou na pista, meu carro acabou o combustível. Eu disse, desculpa. Também. Ah, Jesus. Liga mulher, liga homem. Para começar, eu faço de ética, uma mulher ligar para um homem casado, nem conhece para pedir dinheiro. É esquisito, né? Eu passo por isso. Ambos, vice-versa. E o sucesso, o crescimento nos deixa visível. E a visibilidade ela traz, acompanha algumas coisas. Muitas vezes nós nem imaginamos para isso aí. E devido a onde Deus tem me levado a alguns lugares, hoje eu tenho visto muita coisa que eu não sabia através da visibilidade. Isaac começou a se tornar visível, crescimento. E o crescimento trouxe 4 coisas na vida dele. Primeiro, o crescimento traz visibilidade, o crescimento gera hostilidade, o crescimento gera inveja, aí complica, né? E o crescimento gera rejeição. Certo, pastor? Primeira coisa, visibilidade. Os seus começam a olhar aquele negócio. Peraí, mas tem crise. Esse forasteiro chegou aí, chegou ontem aí. Todo mundo está aí comendo o que não tem. Esse cara, essa regalia crescendo no nosso meio, enriquecendo. Está acontecendo, o que ele está fazendo? Nos nossos dias de hoje, está ficando. Está envolvido com alguma coisa, não é possível. O cara está crescendo aí, cada dia que passa o negócio está aumentando aí. A Bíblia diz que ele teve visibilidade. Os filhos começaram a olhar. Você sabia que Isaac não sabia o tamanho que ele estava, que Deus colocou ele? Às vezes na inocência nós não sabemos aonde Deus nos colocou. Às vezes para nós estamos pequenos, isso é bom que nós nos sentimos assim. Mas os filisteus, Isaac estava grande e incomodava. É forte. E a Bíblia diz que, além da visibilidade, gerou outra coisa. Gerou rejeição. Inveja, melhor dizendo. Meus irmãos, eu fui pesquisar a palavra inveja. Eu vou falar isso daqui. Eu anotei. Gerou inveja. Olha só. O que diz a palavra inveja? Deixa eu achar aqui. Eu anotei aqui. A cabeça não ajuda mais. Crescimento traz visibilidade. Crescimento traz inveja. A inveja, escute isso, é o desgosto provocado pela felicidade e prosperidade alheia. Eu fiz coisas, mas eu fiz desgostosa. Por que aquele mundo está assim tão alegre? Por que aquela família está tão abençoada? Por que aquele mundo está crescendo desse jeito? Está prosperando desse jeito? Tem mais, tem falou, tem um monte de significado. Esse é P, como diz o ele. Segura, aperta o sino. Inveja é o desejo irrefreável de possuir ou desfrutar o que é de outro. Invejoso, ele não consegue, às vezes por má administração, às vezes não chegou o tempo dele, ele fica frustrado. Ele olha e fala assim: por que aquele mundo
aí. Não, lá tem que ser meu. Tem que ser, não pode ser meu, não, tem que ser meu. E a Bíblia diz, sabe o que os filisteus fizeram? Foram lá entregar os poços da família de Isaac, que Abraão tinha feito, e após a morte, o que eles fizeram? O inverno foi lá, vamos entulhar. Esse cara vai tomar conta desses poços aí. Vai tomar conta desses poços. Daqui a pouco está jogando água também. Aí vai ter gado, vai ter colheita, vai ter água, vai mandar em nós aqui. E Deus pensa desse jeito. O frustrado, irmãos, ele muitas vezes ele quer derrubar os outros daquilo que ele não conseguiu. A gente vê na internet hoje, a gente vê por aí, está gravando, né? Vai rolar. A gente vê por aí pessoas na internet perseguindo o crente. Não pode ver buscando um pecado de alguém, ao invés de orar, levantar, irmãos, vamos orar pelo pregador, pelo cantor tal. Sabe o que eles fazem? Vai lá e fica tipo noticiário, fazendo noticiário. Sabe o que é isso? São pessoas frustradas, muitas vezes não tiveram sucesso como pregador, não tiveram sucesso como pastores, como cantores, algum cargo na igreja, e aí o que eles fazem? Vivem de perseguir as pessoas. Não pode ver uma falha, não pode ver uma fagulha de alguma coisa, expõe isso. Só que isso, a Bíblia diz, ai daquele que promoveu o escândalo. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra de mó, uma corda no pescoço. Eu ouvi isso na escola bíblica com pastores, eu assustei quando o pastor falou isso. Sabe por que Jesus falou isso? Porque uma pessoa, ela fica frustrada e começa a perseguir os outros, derrubar os outros, nem de sepultar o corpo dela, de ver o corpo dela é digna. Por isso que Deus já falou para colocar uma pedra de mó e afundar no céu. Terrível. A pessoa invejosa, ela se frustra. Foram lá e sepultaram. Foram lá, taparam com terra e pedra. Meus irmãos, eu fui pesquisar isso daqui. A inveja. Eles foram e fizeram desse jeito. A inveja deixa a pessoa frustrada ao ponto de prejudicar outra pessoa. A inveja, eu aprendi uma coisa, só tem uma coisa. Você que está debaixo da promessa de Deus, você que está no ficar de Deus, você está num momento difícil, num momento de dificuldade, ficou. Fique tranquilo, Deus se encarrega da sua vida. Amém. A inveja não vai anular a bênção que está determinada para a sua vida. Eu vou mais além. A perseguição não vai anular a bênção que já está determinada para a sua vida. A calúnia não vai anular a bênção que está determinada para a sua vida. O disse-me-disse não vai anular aquilo que Deus determinou para a sua vida. O desânimo não vai anular aquilo que Deus determinou para a sua vida. Aquilo que Deus determinou para a sua vida, Deus não muda, é irrevogável. É para você e pronto, acabou. Pode se levantar invejoso, pode perseguir, pode caluniar, pode tentar derrubar. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, todos vão ter que entender que é o teu momento, é a tua hora. Deus está contigo e pronto, acabou. Aleluias. A inveja gerou frustrações. O povo fizeram isso. Só que olha que interessante, meus irmãos. Taparam. Às vezes eu estou falando com alguém nessa noite que alguma coisa foi tapada na sua vida. Os filisteus taparam alguma coisa por inveja na sua vida. Alguma coisa não está produzindo porque foi tapado. Mas hoje é momento que Deus vai ajudar você a destapar, desentulhar, desterrar aquilo que foi tapado na sua vida. Até o final dessa mensagem. Agora, eu vou correr um pouquinho por causa do tempo, porque chega no momento que Deus falou comigo. Eu disse para vocês que o crescimento, nós aprendemos algumas coisas que muitas vezes nós não sabemos por trás do crescimento. Inveja, visibilidade e agora rejeição. Rejeição, sim. A Bíblia diz que o rei dos filisteus chama Isaac e fala assim: Isaac, tem alguma coisa errada contigo. Mas por quê? Porque nós estamos em seco, nós estamos em crise, estamos em fome. E você saiu lá de longe, veio plantar aqui, está colhendo, e nós não temos nada, nós estamos passando fome, você está aí crescendo. Meu filho, vai embora, melhor para você. Meus irmãos, isso é tudo. Às vezes nós começamos crescendo, nós achamos, poxa, agora vai dar uma breve a guerra, né? Agora a guerra já chegou entrando num momento de crise, vai dar uma aliviada. Aí vem a perseguição, vem a inveja, aí surge a rejeição, a hostilidade. Meus irmãos, tristeza, né? A Bíblia diz que Isaac sai da cidade, pega as coisinhas dele e sai. Aí você podia falar, mas ele tem promessa, e daí? Você vai brigar com um povo pagão? Então não importa, não. Qual é a ordem de Deus? Fica. Isso não quer dizer que você tem que ficar dentro da cidade. A Bíblia diz que ele desce agora, vai para o vale. Estava na cidade do centro, agora vai para o vale. Quando chega lá no vale, ele pega a tenda dele e monta no vale.
Aí alguém pode dizer assim, pastor, estava no tempo de crise, agora não vale, vale difícil. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nesta noite. O problema não é o lugar. O problema é quem está com você no lugar. Agora. Tem muita gente iludida, olhando para cima e vendo gente no alto, nas alturas, e achando que Deus colocou lá. Nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que colocou. Pastor, o senhor prova isso? Provo. Quem levou Jesus no alto do pináculo? Satanás. Quem levou Jesus no alto do monte? Satanás, o diabo. Então nem todo mundo está lá em cima. Alguns subiram lá em cima padrinhado, perganhado, comprou o trajeto, o acesso. Alguns foi por mérito. Raramente. Mas nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que colocou. Mas agora eu vou falar uma coisa para você, que o problema não é o lugar. É quem está com você. A minha Bíblia diz, por gentileza, vem cá, me ajuda a pregar aqui, meu querido. Vem cá, dá a mão do Senhor aqui para mim. Aleluia. A minha Bíblia diz, eu posso descer lá também depois, pastor? Aleluia. A minha Bíblia diz que um Deus pega na mão de Ezequiel e desce até o vale, num vale cheio de ossos, cheio de defunto, aonde que havia morte, e faz ele rodear diante dos ossos, mostrando a numerosidade, mostrando a situação, mostrando as consequências. E olha que interessante, o meu Deus capta Ezequiel segurando na sua mão. Ezequiel está num vale de ossos secos, num ambiente de morte, mas Deus está segurando a sua mão. Você pode estar dentro do vale, num lugar, num ambiente de morte, num ambiente de derrota, mas se Deus está segurando a sua mão, fique tranquilo. Melhor estar no vale com Deus do que estar no alto do monte sem Deus. O ambiente não é problema. Tem muita gente iludida com o ambiente. O importante é quem está com você no ambiente. Se Deus está com você no ambiente, pode ser na fornalha, Ele vai fazer você andar de um lado para o outro. Pode ser nas águas, você não vai submergir. Pode ser no deserto, Ele vai te guardar. Se é no vale, Ele vai andar com você de um lado para o outro. E o melhor, aquilo que está fora do lugar, Ele vai ajuntar, Ele vai colocar no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. E quando colocar no seu devido lugar, aí o que Ele vai fazer? Ele vai criar nervo, carne e pele. Segura. Para você dar glória, não vai gostoso. Nervo de dentro, carne de dentro, a pele externa. Ele criou de dentro para fora. O que é isso? Deus, depois que Ele fizer isso, colocar no lugar, Ele vai começar a trabalhar de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Deus meu Senhor, meu querido. Deus trabalha de dentro para fora. Eu vou falar isso aqui, porque tem muita gente, irmão, que está sofrendo, sabe por quê? Porque não consegue mudar de dentro para fora. Não consegue. Deus só pode mudar a nossa realidade quando nós decidimos deixar Deus mudar também a nossa mentalidade. Mudar por dentro. Tem gente que nunca vai ver a realidade de Deus, porque não muda a mente. Mas eu venho como profeta de Deus dizer para alguém nessa noite: na hora que você resolver mudar a sua mentalidade, a realidade de Deus vai chegar na sua vida. A realidade de Deus vai chegar no seu ministério. A realidade de Deus vai chegar na sua história. Tem muita gente iludida no ambiente. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, eu chego em alguns lugares para pregar aí, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu fui pregar no Mato Grosso, em 4 lugares, num congresso no ano de 2012. Combinado, oferta, tudo, viagem, tudo. Era um congresso, inauguração do templo. Preguei, pregação domingo. Lá estava o presidente da convenção do Estado. Estava lá. Campo dele, o pastor amigo dele, me viu pregando. Eu lembro até hoje, eu preguei sobre o Espírito Santo, representante de Deus na terra. Deus fez coisa extraordinária naquele dia. Deus, eu sou o presidente da convenção do Estado. Estou aqui, a de São Paulo, ele é lá, José Fernandes. Até hoje eu o presidente da convenção. Falou assim: o senhor não pode pregar na minha sede, terça-feira? Eu tenho um compromisso em São Paulo. Eu falei: não, eu estou sem compromisso essa semana. Então vamos lá na minha sede. E eu fui pregar. Lá eu preguei sobre o arrebatamento maior acontecimento de todos os tempos. Foi gravado, as câmeras, tudo. De lá abriu as portas, preguei quarta, quinta. Aí no sábado, domingo, segunda e terça, um pastor de Juara me chamou para pregar na igreja dele. Igreja 7. Lá no Nortão, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, divisa do Pará. E eu fui. Tem algum de Mato Grosso do Pará aqui, por aqui? Tem. Aí, ó. Lá no Nortão do Mato Grosso, divisa lá quase. Aí, o senhor também?
Deus. Madura, é quente, misericórdia. 46, 47 graus, brincando no verão. Jesus. Aí olha o que aconteceu, meus irmãos. Fui lá, preguei 4 dias. A igreja é grande. Chegou na hora de fazer o acerto, eu não tinha combinado nada nesse lugar. Os outros lugares tinham combinado, porque era compromisso já. Eu mandei o dinheiro para a esposa pagar as contas. Na época eu estava integral na obra, todo alegre. Peguei 4 dias. Teve Daniel e Samuel lá, dupla famosa, lá de Anápolis, de Goiás, cantando, né? Viúvas sem nada. E aí, a oferta deles, a agenda deles é 8, 10 mil reais. Nada contra, eles têm banda, orquestra. Às vezes eu falo o valor deles e falo assim: nossa, mas irmão, viagem aérea para banda, para instrumento, é uma logística, é uma logística. Às vezes nós não olhamos, nós só olhamos que é para o cantor só o valor, né? Não, tem uma logística por trás disso aí, não é só para eles. O que aconteceu? A igreja pagou tudo nessa logística. Aí, quando chegou na minha vez, fazer o acerto, o dinheiro que o pastor me levou lá naquela distância, não dava nem para mim pagar minha passagem de ônibus para voltar, quase 3 mil quilômetros, para voltar embora. E sabe o que ele disse ainda? Olha, deixa eu pagar o hotel lá, o hotel até amanhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, só que tem liberdade de ficar no hotel. Pois isso, você estava na rua. E aí? Difícil, né, irmãos? Eu não consegui dormir à noite, irmãos. Liguei para minha esposa, você foi fazer ele? Eu falei, ué, assim funciona, estou aqui na região, me chamaram para pregar, estava sem agenda. Estou me dando calote, irmãos. Meu Deus. Passei a madrugada orando, Senhor, estou aqui num estado que eu não conheço, vou ficar de carona, que ninguém me conhece, quem vai me dar carona para voltar embora? O dinheiro dá para comprar minha passagem. E agora, Senhor? A gente falou, puxa, eu não vou pregar mais, pô, nunca mais vou pregar. Minha esposa, larga disso, eu já falei para não ver isso, sofrimento, a humilhação. Eu entrei no joelho, coração. Gastei algumas horas na presença do Senhor, comecei a orar. Senhor, estou num estado diferente, o estado dele não é meu, não tem como ir embora da minha família. Vou passar dificuldade, vou ficar na rua. O que vai ser de mim, Senhor? Quando deu mais ou menos 10 horas da manhã, eu arrumei a bagagem, levantei, triste, coração apertado. Eu estava para sair para fora, já esperando 11 horas, até 11 horas no limite do hotel. O telefone toca. Depois de uma madrugada, né? Deus. Aí, o pastor da cidade de Comodoro, divisa de Rondônia. Primeira cidade de Rondônia, Vilhena. Comodoro é divisa. Ligou para mim e falou, pastor Alex, eu entrei nas suas redes sociais, fiquei sabendo que você está aqui no estado, você está aqui ainda. Falei, então sim, pastor. Pastor, você está com um problema aqui, nós temos uma cruzada aqui, depois da manhã, e o pregador furou em cima da hora. Eu não sei o que fazer. E eu estava procurando um pregador, vi que o senhor está aqui no estado, o senhor tem condição de vir pregar? Eu já tinha pregado na igreja, pastor, muito tempo atrás. Eu falei, tenho sim, pastor. Ele falou, o senhor está aqui em cidade? Aí eu falei para ele, eu estou aqui em Juara. O senhor consegue chegar aqui para ele? Não consigo, pastor. Ele falou, não diga nada, pastor, até onde o senhor chega? Eu falei, eu chego até em Campo de Júlio, depois tem Campo Parecis, que é mais próximo. Aí, ele, tá bom então. A gente, quando o senhor estiver faltando 1 hora e meia, 2 horas no máximo, para chegar em Campo de Júlio, o senhor liga que eu tenho uma pessoa próxima para te buscar. Aí eu avisei ele, no outro dia era 14 horas de viagem. Das 14 horas de viagem, viajando de roça, o único dia que eu tinha era naquele lugar, no meio do caminho. Ele pegou, estou mandando aí uma pessoa aí, chegou lá um casal, uma cantora, chamada Alice Bourdieu. Ela é muito conhecida, talvez você vai chegar no ouvido dela, ela é muito conhecida lá, são meus amigos hoje. Foi ela e o esposo dela, uma Hilux. O camarada está numa prova, abandonado a pé, num estado que não é dele. Chega uma Hilux, meu Deus, aquele bremão da Toyota na frente, eu, Jesus amado. Ô pastor, chega aqui. Quando eu cheguei no hotel, irmão, quando eu assim, chegou um rapaz com um negocinho na cabeça assim, senhor, com licença, cata minha coisa, não, pode deixar que eu pego o senhor. Nunca ninguém tinha feito isso para mim, rapaz. Cata minhas malas. Chegou no quarto lá, um cartãozinho, esse cartão de crédito, eu olhando assim, olhando tudo, assim, não vi tomada, não vi nem nada. Ele falou assim, pastor, você tem cartão que o senhor coloca aqui, trava a porta, liga o ar, liga a TV, traz aqui as luzes. Lá do senhor Geraí faz isso. Chique. Falei, meu Deus do céu, mas quem estava na rua? Quem estava abandonado aí o negócio agora? Aí, irmãos, olha o que aconteceu. Foi no outro dia, na cruzada. No outro dia eu viajei todinho, no outro dia era cruzada. Eu preguei. Jesus batizou 11 pessoas com o Espírito Santo. 8 almas aceitaram Jesus. Eu não falei nada para o pastor e para ninguém. Ele não quiser. Depois do que aconteceu, eu comentei com ele. Ele chegou em mim e falou assim, pastor, essa é a sua passagem, nós vamos levar o senhor até o lugar mais próximo do senhor embarcar. Esse daqui é o cafezinho para o senhor,
cara, em 2012. R$200. Aqui é um cafezinho, que é o Porto das Coisas Cara, que aqui para esse envelope só oferta. Nós temos um irmão aqui que ele tem não é uma fazenda, ele tem um sítio maior um pouquinho, e ele sentiu no coração de abençoar o Senhor. Parece que a família dele, 2 foi batizado com o Espírito Santo, e ele sentiu de semear. Ele disse: o Senhor juntou alguma coisa com nós aqui, está aqui a oferta do Senhor. Meus irmãos, eu abri o envelope, que vontade de pôr na vida dos outros. Meu Deus do céu! Aleluia! Suprir as minhas necessidades. Meus irmãos, a oferta que eu peguei em 2012 é a oferta de pregador que pega hoje de renome por aí. Não vou citar valores aqui. Eu preguei naquela época. Eu nunca tinha pegado uma oferta daquele tamanho. Nem hoje, nos dias de hoje. Entendeu? Nos dias de hoje. Eu olhei aquilo lá, uma igreja pequena. Deus levantou o fazendeiro e supriu a minha necessidade. Sabe o que é isso, irmão? Ficar. Semear em tempo de crise. Não olhar para a resistência. Não olhar para as desistências. E seguir em frente, caminhar. Deus falou para mim que eu ia falar com alguém aqui nessa noite que estava desse jeito. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Isaac desceu para o vale. E lá no vale, já vou terminar aqui. Ele pega, agora ele vai cavar poço. Mas peraí, ele não cavou poço, não tem sorte de cavador de poço. Ele plantou. E quem falou que nas fases da nossa vida nós temos que respeitar as fases? Nós não temos que aprender a fazer outras coisas. Eu nunca lavei banheiro. Nunca lavei banheiro para quê? Eu nunca limpei carro, nunca limpei casa. E daí? Na nossa vida, irmão, Deus quer nos ensinar algumas coisas nas fases da vida. E nós temos que aprender a descer. Ele estava no vale. 14 ferramentas. Eu vou falar isso aqui. Tem muita gente que viu as ferramentas, deixou as ferramentas de lado encostado. Aí quer crescer, quer alcançar bênção, quer ser pregador, quer ser cantor, quer ser próspero. E como é que vai ser? Isaac foi lá e catou as ferramentas e começou a cavar, desenvolver poços, arrancar pedra, arrancar terra. Daqui a pouco, irmão, a Bíblia diz que a água viva começou a jorrar. A água daquela época era como se fosse petróleo hoje, irmão. Começou a jorrar, começou a jorrar. Calma, eu não estou ligado aqui, eu estou falando com alguém aqui. Só está faltando dar um nome aqui. A Bíblia diz que os filisteus, até no barco, perseguiu o rapaz. Olhou assim e falou: não, está errado isso daqui, está errado. Vamos lá. A Bíblia diz que colocou o nome do lugar de Ezeque. Ezeque quer dizer contenda. Foi lá contender com ele. Não, é o nosso território aqui. Aqui faz parte dos filisteus. Isaac foi embora. Não brigou não, irmão. Mas eu cavei. Eu limpei, tirei as pedras, tirei a terra. Vamos embora. Vamos embora. Desceu mais um pouco, achou um lugar chamado Sitna. E, de novo, ferramentinha. Cavando. Daqui a pouco água jorrando de novo, igual petróleo. Naquela época, naquele lugar, num tempo de seca, é algo extraordinário. A Bíblia diz, meus irmãos, que vai lá os filisteus de novo. Os filisteus achavam que o negócio era ele. E foram lá. Agora eles porfiaram, eles disputaram, brigaram com ele. Ele não quis briga, não quis contenda, saiu de novo. Aí você falou: pastor, mas peraí, então ele tem que ser bobo? Poxa, o cara é dele, o território, ele cavou no vale, estava abandonado, estava entulhado. Meus irmãos, eu fiquei pensando nisso. Sabe o que Deus falou para mim? Eu tenho que falar para alguém aqui nessa noite. Sabe o que Deus falou para mim? Muitas pessoas pensam que o negócio está em você. Está na cadeira. Não é a cadeira. É a cadeira do pastor. Tem que ir o pastor do lado, que é a cadeira. Não é a cadeira. Está aqui, ó. Está aqui nele, ó. Está aqui. A Bíblia diz que o Senhor o abençoou. Ele ficou debaixo de uma direção. Ele tinha uma direção e uma promessa. Que eu quero dizer? Eu vou falar isso aqui. Quem tem promessa de Deus, irmão, não precisa ficar brigando com ninguém. Não precisa ficar contendendo por causa de terra, por causa de local, por causa de cadeira, por causa de cargo, por causa de posição, de postura. Quem tem promessa de Deus, irmão, aonde ele chega, Deus chega com ele. Aonde ele pisa, Deus pisa com ele. Aonde ele coloca a mão, Deus coloca a mão com ele. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Aleluia. Eu sou do mundo, eu gosto de Pentecoste, mas Deus trouxe essa
Isaac vai para um terceiro lugar. E agora ele cava. Ele limpa. Ele arranca os entulhos. Ele não desvia as ferramentas. A mão cheia de calo, cheia de bolha. A Bíblia diz que o poço jorra água. E ele coloca em rebote, onde eu li. Rebote. A palavra rebote, irmão, no original quer dizer alargamento, crescimento, amplitude. Os filisteus desistiram, irmão. O irmão está com o braço cruzado aí. Os filisteus desistiram. Eles entenderam que não era cadeira, não era o poço, não era a ferramenta, era o próprio Isaac. O milagre estava na vida dele, a bênção estava na vida dele, era Deus na vida dele. As pessoas confundem com lugar, com rede, com cadeira. Não, era ele que fazia a diferença onde chegava, porque ele carregava uma promessa. Quem carrega a promessa não precisa forçar a porta, não precisa matar ninguém, derrubar ninguém, puxar a vida de ninguém. Aonde ele chega, as portas vão abrindo, vão escancarando, a terra brota, porque ele carrega uma promessa de Deus. Oh, meu Deus! A Bíblia diz que agora, esse lugar, ele diz, ele faz uma declaração com a sua esposa. Crescemos nessa terra, na terra da oposição, na terra da desistência, na terra da rede. Oh, glória! Meus irmãos, é isso que eu vim falar para alguém aqui nesta noite. É no teu tempo de crise que Deus vai te ensinar a crescer. É no teu tempo de crise que Deus vai te ensinar a prosperar. É no teu tempo de crise que Deus vai te honrar. É no teu tempo de crise que Deus vai te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. E você pensava que ia acabar tudo isso? Isaac ia terminar aqui, a mensagem aqui, ele ia terminar dessa forma, uma terra de fome? Não, Deus exaltou. E agora Deus tira ele de lá e leva ele para um lugar chamado Berseba. Ele abre outro poço. Ele monta uma tenda. Guarda isso, eu termino aqui. Ele monta uma tenda, ele cava outro poço, e agora o Senhor aparece para ele. Duas pessoas aparecem. O Senhor aparece e Abimeleque, o rei dos filisteus. Deus aparece para eles, sabe o que Deus faz? Primeira coisa, reforça as promessas na vida dele. Tem crente no meio do processo. Senhor, cadê a promessa? Fala comigo. Meu irmão, se Deus já falou com você, para que ele vai ficar falando toda hora? Você já sabe o que tem que fazer, é só ficar na postura, é só ficar na posição. Agora, quando termina o processo, Deus vem e te lembra: ó, eu acompanhei o teu processo, a promessa está de pé. A promessa está de pé. Vem falar para alguém nessa noite: a promessa está de pé. A promessa está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Só que chega Abimeleque agora. Isaac, com todo crente pentecostal. Olha para ele: você veio fazer aqui, rapaz? Você veio me atormentar aqui? Não, eu estou em paz. Eu vim fazer uma aliança. Aliança? Sim. Porque agora eu entendo. Está no texto isso. Agora eu entendo que o Senhor é contigo. Aleluia! Eu quero dizer para você, irmãos, você não vai ficar na prova a vida inteira. Você não vai ficar no processo a vida inteira. Há um tempo de honra chegando. Há um tempo de honra chegando. E outra, aqueles que te perseguiram, aqueles que achavam que era cadeira, que era o cargo, que era o teu emprego. Não, é você. Ele vai olhar para você e vai falar para você: agora eu reconheço que Deus é na sua vida. Sabe o que Isaac faz, irmão? Expulsa ele, guardou mágoa? Não. Traz uma mesa. Faz um banquete. Faz um banquete, meus irmãos, naquele momento. Glória a Deus. Abimeleque senta com ele, come com ele, resolve fazer um banquete. Isso me chama a atenção. E agora, sabe por que Deus fez tudo isso, irmãos? Eu concluo a mensagem dizendo uma coisa aqui. Agora, Isaac tem um poço, ninguém toma, não perceba. Tem a tenda, a casa, e ele levanta um altar do Senhor. Aleluia. Muita gente não entendeu, vou explicar. Oh, bendito Deus. Ele tem três coisas que são os pilares da vida de um ser humano. Altar fala de espiritualidade, tenda fala de família, e poço fala de socialidade ou social. Quer dizer, entra financeiro, entra sociedade. Deus me trouxe aqui para falar para alguém que ele vai mexer nos pilares da sua vida. Em alguns ele vai mexer na área familiar, alguns ele vai mexer na área social, financeira, emocional, e outros ele vai mexer na área espiritual. Aleluia. E eu quero fazer uma pergunta, eu sei que o meu tempo já estourou. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Talvez você está igual aos poços de Jacó, entulhado por alguma circunstância, alguma situação. Às vezes você se afastou dos caminhos do Senhor, porque entulharam a sua vida. O inimigo das nossas almas, ou alguém, imaturamente, entulhou, jogou terra, entulha na sua vida. E eu queria fazer uma pergunta: se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, gostaria de voltar para Jesus? Se tem, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você.
E você também que ainda não aceitou Jesus, não tomou uma decisão. E está aqui em nosso meio. Está vivendo um tempo de crise. Está igual Isaac, um tempo de fome. Mas Deus tem uma direção para você a partir de hoje. Se tem alguém que está do lado, auxilia, ajuda aí. E vem aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluias. 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 Eu vi uma batalha nessa noite, uma grande batalha. Madrugada às 4h20 da manhã. Enquanto eu orava, eu vi uma batalha nesse ambiente, nessa noite. Aleluia. E eu sei que está havendo uma batalha espiritual aqui. Aleluia. Eu estava orando, eu falei, meu filho, no meio do caminho. De vez em quando Deus me mostra as coisas, me mostra a pessoa que vai ser batizada, as pessoas daqui 2 semanas. Quando eu chego na igreja, eu vejo o rosto da pessoa. Mas eu vi hoje Satanás, uma visão enquanto eu orava, pela mente, pelo campo de batalha. Satanás aparecia e ele passava a língua como se fosse chegando assim uma pessoa. Eu senti isso tão sério que eu me arrepiei. O ambiente mudou tudo. Tem alguém aqui que está sofrendo ataques espirituais, mas hoje é o tempo do rebote, de crescer em tempo de crise, de se alargar, ter amplitude. O inimigo vai ter que bater em retirada, porque é o teu momento, é a tua hora, é o teu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode ligar.